Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Para quem não lembra ainda, eu sou o professor Renan, sou professor da rede municipal, professor lá na Escola de Tempo Integral Daniel Batista. E nós estamos aqui na nossa 26ª aula de matemática do terceiro ano. Hoje nós vamos falar sobre comparar áreas de figuras, né? Olhar para uma figura, saber o tamanho da área dela e comparar, para dizer se é do mesmo tamanho, se é maior ou se é menor, dependendo da figura, beleza? A gente está introduzindo essa ideia de área, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu queria falar uma coisa com você. Deixa eu falar aqui, numas aulas anteriores aí, eu dei uma dica de alguns aplicativos em que a gente pode continuar aprendendo e esse aplicativo, ele realmente é muito bom, o Khan Academy, né? Eu tenho ele no meu celular, faz tempo que eu tenho ele, que eu pesquiso nele, que eu assisto os vídeos, né? Um outro aplicativo de línguas, que é o Duolingo, né? Duolingo é muito bom, é muito divertido. Você vai passando de nível, vai respondendo as atividades, vai conhecendo novas palavras e quando você menos percebeu, você já aprendeu muita coisa sobre alguns idiomas do mundo inteiro, né? Você pode aprender inglês, francês, espanhol. Esses que eu citei são os que eu tenho no meu aplicativo aqui, que eu de vez em quando vou lá e jogo com esses idiomas, né? Então é muito bom, se você puder baixar no seu celular, você que tem acesso a smartphone e à internet, beleza? Nossa aula hoje é sobre área, né? Sobre área, comparação de áreas, né? A gente já teve algumas aulas aqui falando sobre como é que a gente, por exemplo, calcula o perímetro de uma figura, como é que a gente calcula a área de uma figura, né? O perímetro, lembra? O perímetro, quando a gente faz o contorno da figura, a área é todo o espaço que a figura ocupa, né? E a gente fez algumas atividades. Olha lá o slide que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler e a gente vai começar a trabalhar de novo essa ideia de área, beleza? Então lê lá comigo. Para determinar a área de uma superfície, precisamos calcular quantas vezes essa unidade de medida cabe dentro dela. Complicado, né? Eu vou ler de novo para você, beleza? Lê de novo comigo e a gente vai tentar entender o que é que está dizendo isso. Para determinar a área de uma superfície, precisamos calcular quantas vezes a nossa unidade de medida cabe dentro dela, né? Observe lá que nós temos uma malha quadriculada e do lado nós temos uma casa, né? Eu queria falar uma coisa para vocês. Olha, primeiro a gente vai trabalhar com a ideia de que essa casa, ela tem 40 metros quadrados, beleza? Essa casa, ela ocupa uma área de 40 metros quadrados e eu quero representar essa área na nossa malha quadriculada. Esse é o meu desafio para vocês, tá bom? Pensa comigo. Se a minha casa mede 40 metros quadrados e um quadradinho mede 1 metro quadrado, quantos quadradinhos eu vou precisar para cobrir toda a área da casa, né? Se eu pegar só um quadradinho, eu vou conseguir um quadradinho que mede 1 metro quadrado, eu vou conseguir cobrir toda a área da casa que mede 40 metros quadrados? Com certeza não, eu vou precisar de mais outro, né? Então, 2 metros quadrados corresponde, 2 quadradinhos corresponde a toda a área da casa? Também não, né? Então, eu vou ir completando, até eu conseguir representar toda a área da casa, que é no próximo slide que eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Acompanhe o próximo slide aí. No próximo slide, a área da casa ela já está destacada na malha quadriculada, beleza? Quantos quadradinhos eu pintei para representar a área dessa casa? Eu pintei 40 quadradinhos, porque pensa comigo, se um quadradinho corresponde a 1 metro quadrado, a casa tem 40 metros quadrados, logo vou precisar de 40 quadradinhos, né? 40 quadrinhos desse para representar a área total. Lê comigo o slide. Se cada quadrado corresponde a 1 metro quadrado, então teremos que pintar 40 quadrados na malha, viu? Aí eu consegui representar a área da casa na malha quadriculada. Isso é difícil ou isso é fácil? Isso é muito fácil, né? É só eu ver a unidade de medida, claro, o quadradinho, o metro quadrado e a área que eu quero representar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Beleza, eu escolhi esse formato aí, vocês perceberam que o desenho que eu fiz é um desenho de um retângulo, né? Um retângulo é um desenho muito fácil de fazer, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês.
Essa é a única maneira possível de eu representar essa área? Eu só posso representar a área da casa, que é de 40 metros quadrados, dessa forma aí? Eu preciso que vocês entendam que essa não é a única maneira de eu representar essa área. Eu poderia desenhar de uma outra forma. Eu posso dar um outro exemplo para vocês? Vamos acompanhar o próximo slide? Acompanhe o próximo slide aí. Eu poderia representar a minha área dessa forma, por exemplo, né? Aí o formato não ficou mais de um retângulo, agora está parecendo uma escada, né? Se vocês olharem aí na tela de vocês, né? Como se fosse uma escadinha subindo, né? Mas continuam destacados aí na minha malha quadriculada 40 quadrinhos. 40 quadrinhos que é o total da área da casa. Lê comigo lá. Outra possibilidade para a área da casa que corresponde a 40 metros quadrados. Beleza? Olha só, a gente já viu muitas coisas importantes aqui, né? Então, eu represento uma área só de uma forma? Não, né? Existem várias formas de eu representar uma área, né? Nessa minha malha quadriculada, né? Vai depender do formato da casa, vai depender do que o problema pede para vocês, de como eu quero que seja essa minha área, né? Então, vamos fazer a síntese do que a gente acabou de falar aqui agora, beleza? Vocês me ajudem aí? Vamos lá olhar para o slide e vamos ler ele com cuidado, relembrando tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui, beleza? Olha lá. O que é medir uma área? Então, olha lá, lê comigo no balão. A área é a medida da superfície. Sempre que eu estou medindo uma superfície, eu estou medindo a área. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Como eu falei para vocês que a gente está introduzindo a ideia de medida de área, né? A gente usa como referência na malha quadriculada um quadradinho. Então, olha só, a medida da área é quantas vezes esse quadradinho cabe na área que eu quero medir, né? Quantas vezes o quadradinho cabia na área da casa que eu queria medir? Lembrando que a casa tinha 40 metros quadrados e que o quadradinho ele representa apenas 1 metro quadrado. Quantas vezes esse quadradinho cabe nesse espaço da casa, da área da casa? Cabe 40 vezes, beleza? Ficou claro isso para você? Se você tem a oportunidade de ver esse vídeo no YouTube, você ouve várias vezes e vai tentando entender. A princípio parece um pouco meio complicado, mas não tem nada de complicado. Você vai ver que você vai fazer a atividade lá no seu caderno de questões muito fácil, beleza? Vou fazer umas atividades com você, uns desafios com você, e aí você vai conseguir tirar de letra esse assunto, beleza? Vamos lá? Lê comigo esse desafio que vai aparecer para vocês aí. Vamos ler juntos? Vamos ler bem devagar que é para a gente entender, beleza? Olha lá. Qual das figuras representa a mesma quantidade de ladrilhos do piso do banheiro do seu Manuel? Olha lá o seu Manuel, o piso dele está pintado ali de amarelo, o piso do banheiro, né? Se a gente fosse contar a quantidade de ladrilhos ali, a gente ia perceber que existem 16 ladrilhos no piso do banheiro do seu Manuel, né? E lá a gente tem, do lado a gente tem as figuras, né? A figura 1, a figura 2 e a figura 3 com vários quadradinhos. E aí a gente tem uma legenda. Cada quadradinho desse em branco corresponde a um ladrilho. Se a gente tem no piso do banheiro 16 ladrilhos, eu tenho que achar a figura que tem exatamente que quantidade, né? Exatamente a quantidade de 16 ladrilhos. Vocês me ajudam a encontrar essa figura? Eu vou dar um tempo para vocês olharem aí na tela de vocês e aí vocês vão me dizer se é a figura 1, se é a figura 2 ou se é a figura 3, tá bom? Pode aparecer para vocês e vocês contarem aí? Vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Eu também vou contar aqui para ver se eu encontro primeiro que vocês, tá bom? Vou dar um tempo agora. Pode contar. Será que é a figura 1? Será que é a figura 2? Ou será que é a figura 3? Pronto. Quem conseguiu contar? Foi muito rápido, né? Mas a gente tem como fazer uma estimativa, mais ou menos, olhando para o tamanho das figuras, né? Quem optou pela figura de número 3 acertou, né? Então, se a gente for contar a quantidade de quadradinhos, né, que tem na figura 3, nós vamos contar 16, né? E o piso do banheiro do seu Manuel tem exatamente 16 ladrilhos. Então, essas duas figuras, elas têm exatamente o mesmo tamanho, beleza? Se eu fosse comparar, por exemplo, com a figura 1,
Se eu fosse comparar com a figura 1, eu vou perceber que a figura 1 tem uma quantidade a menos de quadradinhos, né? Ela tem uma quantidade a menos de quadradinhos do que a quantidade de ladrilhos do piso. Logo, nessa comparação, eu tenho que dizer que a figura 1 representa uma área menor do que a área do piso do seu manuel. E a figura 2? A figura 2 também. A figura 2 tem uma quantidade menor de quadradinhos, logo, ela representa uma área menor, né, do que o piso do banheiro do seu manuel. Vocês me ajudam a resolver um outro probleminha? Beleza? Esse aqui, vamos ler o balão também e a gente vai tentar responder juntos, tá bom? Então vamos lá, vai aparecer para vocês e a gente vai ler pausadamente. Vamos lá, são várias perguntas e a gente vai responder de uma por uma, tá bom? Vamos ler a primeira pergunta? Vamos lá. Quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Já olha a imagem e já tenta contar a quantidade de quadrinhos que estão em destaque. Na figura 1, a figura 2 em amarelo, a figura 3 é azul e a figura 4 verde, né? Então, olha lá. Na figura 1, eu tenho 7 quadradinhos pintados. Na figura 2, eu tenho 6 quadrados pintados. Na figura 3, eu tenho 8 quadrados pintados. Na figura 4, ela ficou um pouquinho meio complicado, né? Ela tem lá 6 figuras inteiras e tem uma figura em que ela traça um corte diagonal, ela pega metade da figura, mas ela pega 2 metades. E quando eu junto essas 2 metades, eu tenho novamente um quadrado montado. E quando eu vou contar essas quantidades aí, é 6 mais 1, que é 7. E aí eu pergunto, a primeira pergunta que a menina fez para a gente é: quais das figuras têm a mesma área? E aí eu vou poder afirmar com certeza que é a figura 1 e a figura 2, elas possuem exatamente a mesma área. E a outra pergunta? Vamos lá olhar para o nosso slide para ver a outra pergunta? Vamos lá. Qual figura apresenta a menor área, né? Qual dessas figuras apresenta a menor área, né? Eu falei que uma tinha 6, uma tinha 7, 2 tem 7 e uma tinha 8, né? Logo, a figura que representa a menor área é aquela que tem 6 quadradinhos, né? Qual é essa figura? A 1, a 2, a 3 ou a 4, né? É a figura 2, né? A figura 2, ela só tem 6 quadradinhos pintados, logo ela é a que representa a menor área, ok? Ok, né? E a nossa última pergunta, vamos lá. Se na figura 3, cada quadradinho tiver 1 centímetro quadrado, olha, na figura 3, cada quadrado representa 1 centímetro quadrado. Qual é a área total desta figura? Né? Se eu sei que na figura 3 eu tenho 8 quadradinhos pintados e cada um desses corresponde a 1 centímetro, então eu tenho 1 com mais 1, 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 8 no total, 8 quadradinhos, corresponde a 8 centímetros quadrados, né? Então é isso. A nossa aula de hoje é para falar sobre isso, sobre a área de figuras, né? Fazer comparação entre elas, dizer se é da mesma área, se é menor ou se é maior. E aí eu penso que da maneira como a gente falou hoje aqui, não ficou tão difícil de você compreender, beleza? Espero que você dê conta de fazer a sua atividade e a gente se encontra numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Até mais!